Fala meus aliados, tranquilo? Hoje a gente vai recriar personagens do Discord. Então se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui, já clica aqui no botão e se inscreve, porque toda semana tem vídeos novos. E calma, eu sei que você que está entrando agora deve estar pensando, João, como eu consigo entrar no Discord? É muito fácil. Para você entrar na nossa comunidade e participar dos próximos desafios e até mesmo aparecer aqui no canal, é só você entrar no link que está aqui na descrição. Lá tem desafios semanais, jogos e até mesmo de vez em quando eu passo lá e faço alguns jogos, desafios com vocês. Lá eu explico melhor como funcionam os desafios. Eu esqueci de falar, mas fiquei com o vídeo. E o primeiro personagem que a gente tem é do Simon, essa personagem feminina aí. Achei bem interessante as cores que ele usou, principalmente as referências do universo de Pokémon, como a Pokébola e até mesmo essa versão que eu não sei se é do Pikachu ou de um outro Pokémon. Quem souber, comenta aí. E o que eu vou usar para reconstruir esse desenho é o gestual. Você poderia passar muito mais vida para sua personagem se tivesse uma pose mais interessante. E como a gente pode fazer isso? Primeiro que eu fiz foi alterar o design dela. Eu quis deixar um traço mais estilizado porque estava um pouco mais realista, mas eu acho que combina muito mais com a pegada do Pokémon e do Digimon quando a gente deixa algumas coisas mais exageradas, como a cabeça maior, os braços e pernas mais finos e esses traços típicos de Digimon. Então eu criei essa outra versão e eu achei bem interessante como ficou, mas não adianta criar uma versão parada e sem graça. Por isso eu tinha que adicionar o gestual e o movimento, e aí vem umas dicas que vão te ajudar a criar novas posições. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou criando alguma posição é só começar a rabiscar a primeira posição que veio na minha cabeça quando eu olhei aquele personagem. Ou seja, pensa aí na sua casa. Qual posição, olhando para esse personagem, você pensaria? E mesmo que seja uma posição simples, como desenhar em uma cadeira, fazer o personagem andando, fazer ele se movimentando, não precisa fazer uma super cena avançada. Só de desenhá-lo numa posição do dia a dia, você já começa a treinar o seu gestual. Então faz de uma maneira mais rabiscada, assim como eu fiz, sem medo de errar e sem detalhes. É só para você ter uma noção do geral do desenho. Mas comece a arriscar e desenhar novas posições. Além de eu conseguir recriar uma versão com design diferente e mais estilizado, com um pouco mais de expressão, alterar a quantidade de cenas. Então fui desenhando várias cenas possíveis que eu imaginei na minha cabeça dessa personagem aí. E dessa forma vai ficando mais interessante a sua arte. Primeiro, o personagem não fica solto na folha. E segundo, você consegue ter uma noção de como ela seria no dia a dia. Fica mais fácil para criar um jogo, para criar um mangá ou fazer qualquer outra coisa. O segundo desenho é do Stephen. Eu gostei muito da finalização dele com Ashuras. Essa técnica que eu já mostrei no canal e tem várias formas de usar ela. O que eu mudaria nesse personagem é aproveitar um pouco mais a folha, fazer um pouco mais o cenário e também a forma de fazer Ashuras. Ele tem um estilo próprio, como eu vi em outro desenho que ele mandou no Discord, que é esse estilo aí, eu gostei bastante, mas na minha versão eu vou fazer um pouco diferente. Eu decidi mudar a posição do personagem, ele teve duas versões, essa primeira e a segunda, que é a versão final. Na segunda versão, que é a final, eu ia fazer ele com a mão meio que nas costas, assim como ele estava ali, ou com a mão do lado, e decidi mudar e deixar ele com a mão na coxa. Assim eu acho que ia deixar muito mais expressivo o nosso desenho. Para fazer a finalização com Ashuras, uma dica para você que nunca fez esse processo. Diferente de uma caneta nanquim, a caneta esferográfica comum, a Bic, que você usa aí na sua casa, ela acaba acumulando um pouco de tinta. Então para não ficar com esse efeito cheio de bolinhas aqui, ó, porque acumulou muita tinta, eu recomendo que você pegue um papel e fique limpando sempre, para conseguir o efeito mais limpo da sua caneta. E foi usando essa ideia que eu consegui finalizar ele com Ashuras. Eu primeiro fiz todo o contorno, depois eu passei as Ashuras na mesma direção e voltei cruzando elas para criar o volume do nosso desenho. E teve um truque legal que eu acabei usando. Tinha um marcador aqui que eu uso para fazer as anotações da minha lousa. E eu falei, por que não testar, né? E eu testei ele para finalizar e consegui fazer essa letra japonesa aí. Duvido de adivinhar o que está escrito ali. E esse foi o resultado final, o antes e o depois. Ah, e lembrando, se você não sabe como desenhar os personagens que gosta, tá meio perdido na hora de desenhar, eu tenho uma ótima notícia para você que eu esqueci de falar no começo do vídeo, que é o nosso evento A Semana dos Animes. É um evento onde eu vou te entregar aulas grátis para você aprender a desenhar do zero. Vários estilos diferentes, aprender sobre as bases do desenho, os fundamentos, efeitos realistas, poses do zero e muito mais. Tudo isso 100% grátis, mas corre que é por tempo limitado. O link eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá se cadastrar. Então para de perder tempo e venha fazer parte da Semana dos Animes. O Jamaica, vulgo Zeta Desenha, mandou esse personagem aqui. Fala nos comentários se vocês concordam com isso. Esse personagem, olhando o jeito dele, o estilo dele, ele tem uma vibe mais de anti-herói ou de vilão, certo? Ele não parece o herói. E foi aí que eu pensei, que vilão usa bermuda e tênis? Sério, você teria medo de alguém que usa bermuda e tênis? Ele parece um moleque de 10 anos, que vai pra escola, faz alguma coisa de vilão no tempo livre e depois volta pra escola. Não dá muito medo. Por esse motivo, eu quis mudar bastante a estética desse personagem aqui. Você vai perceber isso durante o vídeo.
Primeiro, ele tava bem simples, o rosto, né? Então eu coloquei algumas características. Ele acabou ficando parecido com esse personagem aqui de Boku no Hero e eu só vi depois, rapaziada, foi mal. Eu comecei a migrar ele para uma versão de vilão. Então, em vez de desenhar a katana dele completa, eu quis desenhar a katana dele quebrada, para dar esse ar mais sombrio e que ele já lutou e tem pelo menos alguma experiência. E não que ele vai voltar para a escola. Além disso, eu removi o tênis e deixei ele descalço. E para finalizar, eu deixei as roupas mais rasgadas, para mostrar que ele é realmente um vilão. E encerrando o personagem, eu quis recriar a versão dele dessa forma. Esse é o antes e esse é o depois. Eu sei que eu saí um pouco da proposta, mas eu acho que ficou mais interessante a minha. Não sei. Me fala nos comentários o que vocês acharam. Esse desenho aqui que é da Kai ou do Kai, eu não sei porque não tem foto no Discord, então eu vou chamar de Okai. É uma ninfa ou uma fada. Eu achei bem legal esse desenho aqui porque tem muita coisa que pode ser explorada. E uma coisa que eu percebo que a maioria de vocês erra na hora de desenhar é achar que o gestual, ou seja, o movimento da sua cena, é só no corpo do personagem. Ou seja, então se eu desenho uma posição maneira, eu consegui dar movimento nela. Só que você esquece que a fluidez da sua cena, ela vem a partir de todos os detalhes que tem na cena. João, como assim? Olha só, quando eu fui recriando, eu fui levando uma coisa em consideração, os detalhes que tinham na posição. Ou seja, além de desenhar o corpo numa posição diferente, eu fiz o cabelo mais solto, mais fluido, e não todas as mechas do cabelo tudo junto, porque isso dá uma impressão que tá meio travado, meio engessado o seu desenho. Percebe que o poder tá meio travado também? Mesmo que é um tipo de energia, você não pode fazer muito pontudo assim, ele tem que ter um movimento, para ficar mais fluido a sua cena. E isso mostra todo o movimento da cena inteira. Quando você só movimenta o corpo do personagem e o resto fica travado, dá a impressão que ele ainda está engessado, até mesmo o tecido. Então cada detalhe do seu desenho você tem que olhar para conseguir transformar ele em uma cena mais fluida. E foi o que eu fiz com essa versão. Eu fui definindo mais ou menos esse formato aí, ó. As coisas da minha cena estariam apontando para o mesmo lugar. Então quando eu comecei a construir, eu pensei, o cabelo tem que estar sempre separado em mechas diferentes para mostrar que tem movimento, é uma coisa solta, é uma coisa natural, orgânica. O poder também, ele tem que ter vários tipos de formatos e tamanhos diferentes para deixar fluida a cena. E também o tecido da saia dela tem que estar solto, para mostrar a sensação de volume, de vento, entendeu? Tudo isso que eu fiz foi me ajudando a deixar minha cena cada vez mais solta. Um anime que mostra muito isso é A Lenda de Korra, que eu tava assistindo esses tempos. Então foi o que me inspirou também para conseguir fazer cenas mais soltas, assim como eu tô colocando na tela. E vem uma dica que vai te ajudar bastante. Se você quer dar mais impacto ou mais movimento, até mesmo mais fluidez para qualquer cena sua, seja do personagem parado ou até mesmo em movimento, você tem que começar a observar os seus animes e perceber o que os artistas que você gosta fazem para dar mais movimento e deixar mais fluido qualquer cena. Por exemplo, você vai perceber que em cenas de luta, mudar o ângulo dos personagens, conforme eles são desenhados, dá um impacto muito maior do que só deixar naquela mesma posição, de frente e de lado. Além disso, os detalhes de todo o cenário, o movimento, a finalização, tanto no mangá quanto no anime, vai influenciar o tanto que aquela cena vai te impactar quando você bater o olho naquele desenho. Então você tem que reparar nesses detalhes, na hora de desenhar o cabelo, na hora de desenhar tecidos, na hora de desenhar poderes, ou qualquer coisa que esteja em volta do seu personagem. Isso vai deixar ele muito mais impactante. Como você pode fazer isso de maneira prática? É muito fácil, você pode usar essa técnica que eu chamo de thumbnail, ou miniatura, onde você faz um quadradinho, planeja ali a sua cena completa com todos esses detalhes que eu falei para deixar mais natural e solta a sua cena. E depois você faz uma versão maior com os detalhes, que vai ser realmente a folha que você vai colocar todos os detalhes e vai finalizar. Assim você consegue ter um desenho muito melhor, muito bem feito, e a pessoa que bateu o olho já vai conseguir ver que você entendeu como passar da melhor forma a sua ideia. Mas eu gostei bastante da estética da personagem que ele fez. Ficou bem interessante as cores dela. Não vai dar tempo de eu pintar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e já tá longo. Mas eu gostei bastante. E o resultado foi esse. Esse é o antes e esse é o depois. O último desenho aqui pra gente finalizar com chave de ouro é do nosso Ademir Yamato, que mandou essa personagem aqui. Eu curti muito recriar essa personagem e quis deixar ela numa versão diferente. Eu arrumaria no máximo os olhos ali, que poderia encaixar melhor com a anatomia do rosto dela, devido à posição que ela tá. A minha versão dessa personagem foi só recriar mesmo. Eu recriei ela dessa forma, bem simples também, numa posição, e dei uma ideia pra ele, que seria usar as tatuagens dela como poder do personagem. E esse foi o resultado final, o antes e o depois. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito recriar o personagem de vocês, e se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aí os próximos temas. A gente pode fazer recriando somente com temas, por exemplo, recriando só a anatomia, recriando a pintura, ou qualquer coisa assim. Eu tô pensando em fazer um recriando ou arrumando a anatomia dos inscritos. Se vocês quiserem curtirem esse tipo de ideia,
comenta aí. Como esse vídeo deu muito trabalho, quem curtiu e chegou até o final desse vídeo, comenta aí bicarbonato. E agora é o seguinte, tá aparecendo para você 2 vídeos. Um vai te ajudar a melhorar seus desenhos e o outro a sua pintura. Clica num deles que eu te espero no próximo.